Olá, amigo telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas. Amigo ouvinte também, porque tem gente que só ouve, não é? Então, a todos vocês, nossa calorosa saudação neste dia que estamos refletindo sobre o 24º domingo do tempo comum. E estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando nós falamos aqui do 24º domingo, nós vamos retroceder um pouco ao domingo anterior, dia 6 de setembro, foi o 23º domingo do tempo comum, com o tema Correção Fraterna. E hoje nós estamos ainda nessa linhagem, nesse caminho, lembrando, né, tudo que falávamos e que falamos e que falaremos e que iremos praticar, né, sobre a correção fraterna. Nós vamos lembrar hoje do perdão fraterno também, vindo de dentro do coração. Então, o domingo hoje é o perdão sem limites. Dentro das relações humanas, nós sabemos que falar em discórdia, falar em vingança, falar em ofensas, perdão, não é isso? São tudo relacionamentos que nós encontramos no dia a dia como humanos que somos. Mas nós somos convocados ao perdão dentro da humanização como pessoas, filhos e filhas de Deus. Então, hoje nós temos a primeira leitura do Antigo Testamento, que é Eclesiástico, no capítulo 27, o versículo 33, e no capítulo 29, o versículo 9. E a gente vai lembrando um pouco que antigamente, né, dentro da história do povo de Deus, né, desde o início, nós tínhamos a questão também das guerras, das brigas, das raivas, das lutas, da paz, da vitória. Mas aí a vingança era recebida assim como algo até extraordinário. Mas daí quando nós vamos falar na lei do talião, né, são coisas para nós estudarmos mais aí. E essa lei, ela ficou limitada a restringir o ato da vingança. Ficou apenas proporcional à ofensa de cada pessoa. E essa primeira leitura hoje, que é do Eclesiástico, vem mostrar assim para nós que o perdão, ele é um sentimento de misericórdia, vem das cordas internas do coração. Então, é algo de misericórdia. Vai da miséria, mas ela vai chegar a algo muito melhor. Então, vai estabelecer essa relação entre o perdão de Deus, né, e o perdão humano, que é bem diferente. Mas se nós recebemos o perdão, a misericórdia de Deus, é para sermos também bem melhores e praticarmos a misericórdia também uns com os outros. E nós vamos observar, assim, que o homem, na sua caminhada, ele precisa alimentar o amor e a misericórdia. Não gostaria nem de dizer, de falar em ódio e rancor, que isso atrapalha. Então, o Salmo 102 também vai convidar-nos a dizer assim: o Senhor é bondoso e compassivo, Ele perdoa toda culpa. Olha que lindo para cantar, não é? E na segunda leitura é da carta de Paulo aos Romanos, né? Na sequência, no domingo anterior também nós vimos. E o capítulo é 14, versículos de 7 a 9. E Paulo vai afirmar para todos, escrevendo para os irmãos, que o lugar do amor, o lugar da misericórdia, do perdão, é dentro da comunidade, vindo internamente do coração de cada um. Quer dizer, precisa ter respeito pelo outro, aceitação desde a leitura anterior que nós estamos vindo. E ver também as diferenças, né, que existem entre um e outro. E permanecer unido
é o essencial. E o santo evangelho que nós temos é o evangelho de Mateus, que nós estamos estudando este ano, nós estamos refletindo, da comunidade mateana. E o evangelho é o capítulo 18, versículos 21 a 35. Glória a vós, Senhor. Então Pedro aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não lhe digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que decidiu acertar as contas com seus servos. Começando o acerto, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Dado que ele não tinha como pagar, o Senhor ordenou que o vendessem junto com a mulher, os filhos, todos os seus bens para pagar a dívida. Mas o servo caiu aos pés do Senhor e suplicava-lhe de joelhos: Tenha paciência comigo, que eu lhe pagarei tudo. Então o Senhor, enchendo-se de compaixão por esse servo, o soltou e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, o tal servo encontrou um companheiro que lhe devia 100 moedas de prata. Então o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague o que você me deve. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava-lhe: Tenha paciência comigo, que eu lhe pagarei. Mas o outro não quis saber. Foi e mandou prendê-lo até que pagasse a dívida. Quando seus companheiros viram o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que tinha acontecido. Então o Senhor chamou o tal servo à sua presença e disse-lhe: Servo malvado, eu perdoei-lhe toda aquela dívida porque você me suplicou. Não devia você também ter compaixão de seu companheiro, como eu tive compaixão de você? E enraivecido, seu senhor o entregou aos torturadores até que pagasse a dívida toda. Assim também fará com vocês o meu Pai Celeste, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um texto conhecido, um texto profundo, e é um texto que vão precisar sempre. É preciso estar assim, diluído, fluindo dentro de cada um de nós. E nós vamos observar este Santo Evangelho. Vamos assim, o que pode acontecer? Jesus vai trazer aqui para nós, falar sobre o caminho da reconciliação, de estar bem consigo, não ficar de mal com uns, com outros, ou então com o coração entristecido, com mágoa, algo que não vai trazer paz e nem saúde. Então, nós vamos lembrando da correção fraterna, que passava por 3 passos, não é? Chamava a sós, conversava, chamavam 2 testemunhas, pessoas sábias, pessoas sensatas, depois colocava a igreja e fina força se a pessoa não seguisse. Esse caminho aqui, ele está dentro da linha. Então, a gente observa que tem algo matemático aqui, quando Pedro pergunta: quantas vezes devemos perdoar? Olha, Pedro aproximou-se de Jesus, ao verbo. Aproximou-se, é um gesto ótimo. E quando vai com uma boa intenção, e ele não foi com má, e ele pergunta 3 vezes isso,
E aí o que que Jesus responde? Não, 70 vezes 7. A gente vai lembrar do número 7 na sua simbologia total, os três, Pai, Filho e Espírito Santo, as forças da natureza, né? O sol, o ar, a água, o fogo. Então nós vamos vendo 3 mais 4, 7, os 7 sacramentos, e assim é um número simbólico. Mas nós vamos observar o quê? 7 vezes 7. Só que Jesus não parou por ali. Ele mostrou assim, que o que vale no perdão é a qualidade, não a quantidade. Embora ele tenha dito 7 vezes 7, quer dizer que é infinito, é sempre. O perdão é para estar constante, sempre, 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 a todo momento. E aí ele vai mostrar para eles a parábola, né? E vai contar aquela pequena história. O que ele fez? Ele pensou e fez a parábola, a pequena história, e conta daquele servo que devia tanto, que chegou o dia de pagar, e ele já ia ser preso, mas pediu para vender mulher, filho, tudo como era o procedimento da lei naquela época. Mas o homem teve um gesto de humildade, de implorou, uma humildade falsa, né, que foi a dele aí. Mas ele foi pedir, e Jesus entendeu assim. Dispensou, né, deixou para mais tempo quando ele pudesse. E ele, na hora que vai saindo, encontra o companheiro e bate no companheiro, não aceita. Os demais olham e denunciam, né, ao patrão que aqueles colegas tinham feito isso. E ele volta e recebeu o devido castigo, e assim, Jesus disse assim, e assim, conclui, assim agirá meu Pai com quem não perdoar seu irmão de todo o coração. O perdão é um incômodo. Não, a falta de perdão, minha gente, é um incômodo dentro da gente. E quando nós vamos perdoar, nós vamos observar assim, duas situações. Uma situação de perda e uma situação de ganho. Como? Quando nós estamos com algo que não está resolvido, com um conflito, alguém tratou mal, alguém fez isso, alguém aconteceu que não aceitou, eu estou com um incômodo dentro de mim. E vai incomodar o corpo inteiro, o coração, a mente. Então, eu estou precisando de um esvaziamento, de uma limpeza. E essa limpeza, esse esvaziamento, vai acontecer se houver esse perdão da córdia de dentro do coração. Se acontecer esse perdão, nós vamos perderemos aquele mal-estar, aquele incômodo, porque à medida que você perdoa de coração, você está bem com você. Você vai sentir assim, aliviado. A alegria chega, logo tem mais ânimo, tem mais força, coragem para enfrentar, porque o amor é a raiz, é a base central do perdão. Então, nós perdemos aquele mal-estar e ganhamos essa propriedade da alegria, esse dinamismo da vida, de dar a mão para o outro, de estender a mão lá, acompanhar, ver. A gente não pode agora porque nós estamos no isolamento social, mas pelo menos conversa-se. E então deu para observar o porquê é que perde, porquê é que ganha no perdão por causa dessas situações. O perdão, irmãos e irmãs, ele vai conduzir-nos, ele leva-nos às relações fraternas intensas. Essas relações são no dia a dia, por isso que é 70 vezes 7. Porque, para aqueles que manifestem que Cristo é a razão da nossa fé, é Ele, é por Ele que nós vamos. Quando a Bíblia vem para nós, que ela vem trazendo as palavras de iluminação para cada um de nós, a gente vê discórdia também, a gente vê, mas nós vamos ler com o pé no chão, por isso que nós fazemos os cursos, a formação, porque nós precisamos.
na nossa casa, na nossa família, os momentos de orações, os momentos de encontro. Nós estamos vendo em todos os lugares, mas sobretudo aqui na Diocese de Balsas, está tendo as lives, né? O Comipa está realizando lives e orientando sobre a leitura bíblica, sobre a leitura orante, sobre o que traz a palavra de Deus, passando vídeos pequenos e mostrando para a pessoa o que vai transformar em cada um de nós. Então, para se entender, para que aconteça o perdão, a base central é preciso compreender. Não é abrir a cabeça, é compreender no seu sentido total. Que o perdão, para que se entenda o perdão, é preciso parar, pensar e ver que esse entendimento torna-se uma dinâmica do verdadeiro dom, D-O-M, dom de Deus. Nós somos perdoados a todo momento por Deus, às vezes nós nem merecemos, mas Ele está sempre perdoando. Como todo o perdão de Deus, a misericórdia de Deus para conosco, é um presente bem preciso, né, para cada um de nós. E às vezes nós estávamos com a vida tão atrapalhada e ficamos com a vida preenchida, estamos cheios de vida, aliviados. Nós vamos lembrar também que Jesus, ele deu vários momentos de testemunho do perdão. Quando ele disse assim, amar até os inimigos. Dentro dos textos bíblicos nós encontramos essa passagem, né? Pai nosso que estais no céu, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. São todo testemunho de Jesus. Se estiveres diante do altar, mas estiverem em contraste, falta de perdão, inimizade com teu irmão, volta, vai fazer as pazes com teu irmão, depois tu entregas a oferta no altar. Lá no filho pródigo, meu Deus, uma parábola inteira sobre aquele filho que quis sair, sobre o retorno, sobre o abraço, o acolhimento do filho. E todo aquele momento, deixa eu chegar lá naquela parábola que nós vamos passar mais tempo, né? E na cruz, quando ele diz assim, Pai, perdoa, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem, nem o que dizem. Então, quantos testemunhos, e tem muito mais de Jesus para conosco. Então, nós temos motivos para perdoar? Será que temos? Porque é o seguinte, os motivos são perdoar na mesma proporção que somos perdoados. Mas se acabamos de dizer que o dom central do perdão é o dom mesmo de perdoar, e que somos perdoados o tempo inteiro, como um presente de Deus, às vezes nem merecemos, e Ele perdoa a cada um de nós. Então, por que nós não temos motivo para perdoar, fazer o mesmo com o nosso irmão? Essa é a dinâmica do pai que passou para o filho, que deu a sua própria vida, perdoou os que o crucificaram, mas para que o ressuscitasse, para que vivesse na alegria, no bem, na paz. Então, não tem um amor distintivo. Esse é de Cristo, esse é do Pedro, esse é da Maria. A gente precisa ver a gente dentro de um parâmetro assim de vida que vai equilibrado. O físico, o biológico, né, o espiritual, o emocional. Como é que eu sou aqui na minha casa, como é que eu sou ali na porta da rua. Então, às vezes, as pessoas são muito verdadeiras. Aí, não, eu não posso fazer isso agora, eu não posso lhe atender agora, por isso a pessoa não gosta, aí já fica ofendido. É por isso que nós precisamos, irmãos e irmãs, com a formação, com a palavra de Deus, dentro da religião onde nós professamos, né, a nossa fé, a gente precisa também trabalhar aquela questão que falamos, os relacionamentos humanos, trabalhar sobre o que é mágoa, o que é perdão mesmo, o que é
por que que eu sou assim, por que que eu não gosto de fulano, por que que eu não aceito, por que que eu critico tanto o outro, porque quando nós só vamos oferecer ao outro aquilo que tem dentro de nós. Se eu não perdoo ninguém, como é que eu vou oferecer o perdão para alguém? Se eu tenho uma cara amarrada, uma cara azeda, porque eu não tenho desenvolvido bem os relacionamentos. Então, gente, vamos procurando. Não tem quem nós possamos abraçar agora, vamos abraçar nós mesmos. Na hora que passa o creme, na hora que passa o sabão no corpo. Vamos abraçar as árvores, minha gente. Ninguém está ficando doido, não. Ainda pega a energia dela mesmo, da árvore. E mesmo que acabe pandemia, com a graça de Deus, vai acabar, vai surgir essa vacina, os homens são inteligentes e Deus vai dar esse dom, dessa sabedoria para eles descobrirem. Mas nós, o que nós podemos tirar? Ficar com raiva de A, de B? Não, vamos alimentar mais a paz, ver o que... Se nós vamos pensar bem do outro, a coisa vai melhorar para cada um de nós. E perdoar é isso, é abrir o seu coração, estender as suas mãos, apertar no abraço e dizer, tudo está bem, vamos continuar juntos, de forma pacífica, não é assim? E qual é a nossa atitude de perdão conosco? Nós perdoamos a nós mesmos. Como é que eu me aceito? Como é que eu estou? Eu sinto que eu mereço algo. Eu reconheço. Eu aproximo de mim mesmo. Como é que é meu momento de fé? Como é que é a minha crença? Sim, a gente precisa... Às vezes recebemos tantas pauladas, né, na vida, palavras ofensivas, mas agora vamos tratar de melhorar. Preparar, vamos buscar. Se não tem um especialista da alma, ali dentro da própria paróquia, né, uma equipe de escuta que possa ajudar, mas vamos procurar um profissional, não vamos deixar a coisa piorar em nós, não. E a nossa atitude diante do perdão é perdoar, é aceitar, é ficar feliz nesse sentido. Então, irmãos, irmãs, hoje nós somos convidados a pensar assim, nesse momento. Veio a pandemia, que mundo é esse que nós estamos? O que está acontecendo? Como é que eu estou resolvendo-me com minha família, meu ponto de vista, assistindo às missas de casa, o esforço de cada equipe que vai lá, que se prepara, não se prepara só num dia não, é com antecedência 3 dias, procurar o músico, procurar os leitores, treinar, ver, o padre prepara sua homilia, não chega lá e solta não, de acordo com a leitura, com o contexto, com algo que possa ser interiorizado dentro de nós. Então vamos valorizar esse momento também, na sua paróquia, qual é o horário? Vamos tentar juntos. Então, irmãos, irmãs, o perdão é essencial. E a gente tem, aqui não podemos colocar música, mas tem uma música, né, tão linda que ela diz assim, para não ferir ninguém, eu vim te procurar. E aí canta, eu não sou boa para cantar, mas vou procurar a música para colocar lá no programa da Rádio Boa Notícia, porque aqui já não dá. Então, nós continuamos, queremos agradecer a Deus, assim, por estes momentos, quantos festejos agora, né? O festejo de São Raimundo Nonato, festejo do Sagrado Coração de Jesus aqui na Catedral, festejo de Nossa Senhora de Nazaré, lá no bairro lá, Nazaré, e outros que estão acontecendo. Então, vamos assim agradecer por tudo, pedir bênçãos, né, pela ordenação episcopal do nosso bispo, né, Dom Valentino, que será dia 26 de setembro e terá a representação da nossa diocese lá, com a graça de Deus. E dia 1º de outubro ele já chegará por aqui, dia 10 será a sua posse aqui em Balsas, e é o dia de São Daniel Combônio.
Rezemos também, irmãos e irmãs, pelas vítimas, pelos doentes que estão internados. Especialmente nós conhecemos o padre Carlos Bascaran, né? Está lá na Paraíba, tem o padre Joaquim, lá com ele também, não é o padre Joaquim Sanches, não, é um outro. Tem o irmão Chico, tem outras irmãs, mais irmãos, rezemos pelos médicos, pela equipe da saúde que se doa de dia e de noite, de quem varre, de quem limpa, de quem cuida. Irmão, rezemos. E que Deus dê-nos a graça de saber e acolhermos o dom do perdão. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.